Meus amados, mais uma vez a paz do Senhor. Quando iniciamos, muitos irmãos ainda não tinham entrado. Receba nesta noite o nosso abraço em Jesus. Gostaria de convidá-los a lermos o livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. As nossas transmissões acontecem tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, simultaneamente. E alguns irmãos que às vezes têm reclamado que a transmissão pelo Instagram é interrompida, porque o Instagram só permite a gente fazer a transmissão de 1 hora, irmãos. Depois a gente conecta de novo para poder transmitir o final do culto. Então, os irmãos quiserem usar a opção do Facebook, afinal de contas a maioria dos irmãos usa a opção do Facebook, mas como tem alguns que só tem Instagram, aí a gente coloca as duas opções para que os irmãos possam acompanhar as nossas transmissões dos nossos cultos. Capítulo 32 do livro do profeta Jeremias, versículo 6. Disse Jeremias: veio a minha palavra do Senhor. Hananiel, filho de Salum, teu tio, virá-te e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois com o parente mais próximo tens o direito e o dever de comprá-lo. Veio, pois, a mim Hananiel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, visto que é teu o direito de herança, e tens o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor, de modo que comprei o campo de Hananiel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas, pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, conforme a lei e os estatutos, com uma cópia aberta. E dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, perante os olhos de Hananiel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que assinaram a escritura da compra, perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: toma estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a num vaso de barro, para que se possa conservar muitos dias. Louvado seja Deus. Nós temos aqui nesta leitura uma transação de compra e venda, forma como acontecia essas transações comerciais. O profeta Jeremias, tendo cuidado de tomar todas as providências legais para que aquela transação fosse feita dentro das normas da lei, com testemunhas, todas as pessoas que estavam ali diante dele. Em circunstâncias normais, isso parecia ser um bom negócio para o profeta Jeremias. Afinal de contas, ele estava comprando uma propriedade, estava aumentando os seus bens, e estava comprando uma propriedade na terra de Anatote, a terra natal do profeta Jeremias, que ficava muito próxima de Jerusalém, cerca de 5 quilômetros, ficava na região metropolitana de Jerusalém, próximo da cidade. Em condições normais, isso parecia ser um bom negócio para o profeta. Analisando o contexto,
dentro do qual o profeta recebe a ordem de Deus para fazer essa transação de compra, a gente chega à conclusão que parece uma loucura, parece uma atitude insensata do profeta Jeremias, já que o contexto em que ele faz essa negociação é um contexto em que Jerusalém está sitiada por Nabucodonosor, por todo o seu exército, e está já muito próximo de ser invadida. Nabucodonosor já tinha derrotado Jerusalém, alguns dos judeus já tinham sido levados cativos, ele já tinha estabelecido um outro rei em Jerusalém, mesmo da família real, mas estava sob sua autoridade, e por causa da rebeldia de Zedequias, de ter se rebelado contra Nabucodonosor e ter procurado o Egito para se aliar a ele, na busca de escapar de toda a sujeição de Babilônia, Nabucodonosor traz todo o seu exército e cerca a cidade de Jerusalém. A cidade está sitiada, o povo está numa quarentena, ninguém entra e ninguém sai, e por 2 anos inteiros a cidade ficou sitiada. Nabucodonosor pelejava contra ela pela espada, pela fome e pela peste. Ninguém entra, ninguém sai, a cidade foi desfalecendo, perdendo suas forças. Nabucodonosor foi vencendo pelo tempo. E aqui é nesse contexto que Jeremias recebe esta palavra da parte do Senhor, para que ele fizesse a compra deste terreno. Deus prevendo a atitude deste familiar, deste primo de Abraão, de Jeremias, que iria procurá-lo para oferecer esse terreno. Deus disse para ele: compre o terreno. Compre o terreno. Por que Deus tinha que dar ordem ao profeta Jeremias para ele comprar o terreno? Porque talvez, se fosse dentro de uma situação normal, o profeta Jeremias talvez não quisesse fazer aquela compra, porque parecia uma coisa ilógica, totalmente absurda. Mas contudo, quando Deus lhe orienta a fazer aquela compra, Deus estava ensinando o profeta Jeremias a praticar aquilo que ele havia professado antes. Deus estava dizendo: Jeremias, você falou a respeito de esperança, e agora você precisa demonstrar esperança com as suas atitudes, porque no capítulo 29, do 29 ao 31, o profeta Jeremias começa a mudar o tom da sua fala profética para a nação de Israel. Até então ele vinha profetizando a respeito da desgraça que se abateria sobre a nação, que Nabucodonosor haveria de invadir Jerusalém. Mas o povo da cidade de Jerusalém, junto com os seus falsos profetas, diziam assim: a paz e segurança, fiquem tranquilos, nada disso vai acontecer. Então, quando o profeta Jeremias profetizava a desgraça, ninguém cria nele, ninguém o ouvia, ninguém atentava para a sua mensagem, porque estavam todos seguros e achando que as coisas iam permanecer como estavam, e não se precaveram, e não atentaram para a mensagem de advertência do profeta, para o chamado, para o arrependimento. Eles não reagiram à mensagem do profeta quando chamava o povo. Mas agora que a coisa se torna irremediável, e agora que as profecias que o profeta Jeremias tinha falado estava diante deles para se cumprir, Jeremias muda agora a sua palavra. Deus lhe dá uma mensagem diferente para o povo. O que é interessante é a forma como o profeta Jeremias se comporta
diante de uma situação como esta, porque Jeremias é um dos profetas que teve o privilégio de presenciar o cumprimento das suas profecias. Foi um dos profetas que profetizou e viu diante dos seus olhos as profecias se cumprirem, literalmente, tudo que ele falou. Alguns profetas falaram e não viram suas profecias cumpridas, porque falaram para um futuro distante. Mas o profeta Jeremias profetizava e as coisas iam acontecendo à medida que ele ia profetizando. E agora estava para acontecer uma das suas maiores profecias, que era a invasão de Jerusalém, e que Nabucodonosor invadiria Jerusalém, que Judá seria levado cativo. E ele está diante do cumprimento dessa profecia. Ele está diante dessa realidade difícil, dolorosa, que o faz lamentar. É nesse contexto em que ele se encontra. Então ele está diante do cumprimento de sua palavra. E ele poderia se encher de um sentimento de realização, de prazer, por ter sido um profeta bem sucedido, ainda que não tenha sido bem sucedido diante do povo, pois o povo não aceita. Contudo, era bem sucedido por ver o cumprimento de suas profecias. Ele poderia se alimentar de um sentimento de realização. Ele poderia se utilizar desse momento para lançar em rosto daquele povo e dizer para todos eles: bem que eu falei, bem que eu disse. Aquele fardo ainda mais insuportável para aquelas pessoas que estavam diante da iminência de sua destruição e de sua falência total. Ele poderia se encher de orgulho, de vaidade, e poderia agora apontar o dedo para todos aqueles que haviam zombado dele e lhes dizer: eu bem que falei. É um profeta cheio de ternura, cheio de amor. Falar para o povo a respeito dos planos futuros de Deus, de dizer que o cativeiro não é simplesmente uma ação que vem dentro da própria decisão soberana de Nabucodonosor, mas uma decisão divina, e que Deus haveria de determinar o tempo para aquela experiência triste na vida do seu povo. Jeremias começa a falar da soberania de Deus e de dizer que aquele ato de dificuldades sendo realizado por Nabucodonosor para a vida deles, não vinha apenas de Nabucodonosor, vinha de Deus, dentro de um processo corretivo de um pai que ama tão ternamente que, para não perder o seu filho, utiliza de meios disciplinares e corretivos para trazer de volta aquele que se desviou do caminho. E ele certamente fala de forma tão terna, entregando a palavra do Senhor, dizendo assim: eu é quem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Depois que está lá, já Nabucodonosor prestes a entrar, o povo não tem mais esperança de nada, totalmente assombrado diante daquela realidade de um exército poderoso. O profeta Jeremias muda a sua fala e começa a falar de esperança. Mas assim como eles haviam rejeitado a palavra de juízo, assim como eles haviam rejeitado a palavra que avisava eles a respeito do perigo iminente, eles também não estão prontos para receber esta palavra de esperança, porque o que agora se instalou neles é um sentimento de pavor e desesperança total. É que em meio a todo este caos, a palavra de Deus é ignorada por eles. Moisés vive uma experiência semelhante no Egito. Quando ele chegou no Egito com uma palavra de libertação, e que ele foi a Faraó pedir que deixasse o povo ir. Inicialmente, quando o povo ouviu que sairia do Egito, eles se encheram de esperança.
estavam eufóricos. Mas a palavra diz que Faraó disse que não conhecia Deus, e a coisa se tornou mais difícil para o povo de Israel. O jugo foi aumentado, o sofrimento foi acrescentado, e o povo começou a gemer e a reclamar de Moisés. E aí Moisés disse para Deus: Senhor, para que o Senhor me enviou? Livramento não veio, só piorou a situação deles. E Deus disse para eles: diga para eles que a partir de amanhã eu vou descer a minha mão sobre o Egito, e eu vou tirá-los daqui com mão forte, com braço estendido. Moisés pregou essa mensagem para o povo, e a palavra diz que o povo deu as costas para ele por causa da dura servidão, por causa do sofrimento. A mesma coisa acontecia com o profeta Jeremias, que falava a respeito de esperança futura, de restauração. É isso que ele fala muitas vezes aqui. Ele diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, pois há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, os teus filhos voltarão para os seus termos. Ele fala tudo isso, e é diante de tudo isso que ele havia profetizado que de repente um parente dele sai de lá para ir ao pátio da guarda, onde ele está preso, para falar para ele que ele deveria comprar uma propriedade dele na terra de Anatote. Analise o contexto comigo. Jeremias estava no pátio da guarda profetizando que Deus ia restaurar o seu povo, que Deus ia colocar os seus olhos sobre o seu povo. E Deus estava. De repente aparece um sobrinho e diz para ele: então compre o meu campo. E porventura uma ironia por parte desse sobrinho, que vê a cidade toda cercada, vai lá no profeta que está profetizando a respeito de restauração e diz: se você acredita nisso mesmo, você acredita nisso mesmo, então compre o meu campo de Anatote. Um ato que parecia um ato de uma pessoa insensata. Estava todo mundo se dizendo as suas propriedades. E Jeremias se senta diante de todo mundo para fazer a compra de um campo. Comprar. Porque aquele que falou de fé e de esperança, agora age de acordo com esta fé. Não é um homem insensato, não é uma que está todo mundo olhando para aquelas propriedades e vendo: isso não é mais nosso, isso pertence ao inimigo. E Deus disse para ele: compre, ateste uma escritura, aquilo é seu, é a minha promessa para você. Coloque essa escritura dentro de um vaso, para que ela se conserve por muitos dias, diz o Senhor. E o profeta, de acordo com o que Deus lhe manda, lhe ordena, depois que ele faz tudo aquilo, depois que ele obedece a Deus, só então ele vai falar com o Senhor e diz assim: ah, Senhor Deus, tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada há que seja demasiadamente difícil para ti. Tu usas de benignidade para com milhares e tomas a maldade dos pais no seio dos filhos depois deles. Tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Puseste os sinais e maravilhas na terra do Egito,
até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, tu fizeste um nome. Qual é o que tens nesse dia? Tiraste o teu povo da terra do Egito, com sinais e maravilhas, e com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto. E ele diz, versículo 24: eis aqui os valados já vieram contra as cidades para tomá-la. As cidades estão entregues nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela peste. E o que disseste se cumpriu, como estás presenciando. Embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti um campo, por ti ele faz o que ateste as Escrituras. Ele ora, ele diz, Deus, está aí, se cumpriu, o inimigo vai possuir essa terra, o Senhor mandou eu comprar o campo, e eu comprei, eu tenho a Escritura, ele me pertence, mas o inimigo está invadindo tudo aí o Senhor fala para ele assim, eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade, acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor, eu entreguei essa terra nas mãos de Nabucodonosor, mas eu te digo, ainda se comprarão vinha, ainda se construirão casas neste lugar, ainda se fará assim. Em meio àquela visão de desespero, de angústia, Deus fala de esperança, Deus fala de um futuro para aquele povo que está no desespero. O profeta é alguém que segura a Escritura de algo que lhe pertence, mas que ele não vai desfrutar, porque por enquanto o inimigo invadiria aquela terra, mas Deus deu uma Escritura para ele, Deus liberou uma palavra para ele. Como você se encontra no momento? Se a sua propriedade é uma terra cativa, se aquilo que deveria ser seu se tornou terreno do inimigo. Mas aprenda uma grande lição com esse texto. Deus deu a Jeremias aquela propriedade, ele disse, é seu, não importa quanto tempo o inimigo pisará naquilo que é seu, haverá um dia que ele tirará os seus pés daquilo que lhe pertence, porque você tem a Escritura daquilo que lhe pertence. Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, você tem uma Escritura assinada, carimbada pelo céu, algo que lhe autentica a propriedade desta bênção, que lhe foi conferida pelo Senhor. E ainda que as circunstâncias sejam circunstâncias que revelem que o inimigo está sitiando tudo, e está invadindo, está avançando para colocar os seus pés naquilo que é seu, entenda uma coisa, legitimamente aquilo lhe pertence, você tem aquilo que autentica a legitimidade desta propriedade, louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse assim, olha, guarde, o profeta disse, guarde num vaso de barro, porque no tempo próprio você vai rever aquilo que é seu. Há tempo de restituição, você só precisa guardar as promessas de Deus no vaso de barro que é o seu coração, para que no tempo próprio aquilo que lhe pertence seja reivindicado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode dizer, mas o inimigo entrou, o inimigo invadiu, mas não é dele. Ele é alguém que se apropriou de forma indevida, é alguém que se apropria do que não lhe pertence. Se tem alguma coisa na sua vida em que você sentiu que o inimigo, de certa forma, tomou posse, essa é uma atitude legítima, porque na verdade aquele que tem a palavra de Deus liberada para si, tem a legitimidade de um dia reivindicar aquilo que Deus disse que é seu. É por isso que Deus disse ao profeta, guarde a Escritura, guarde a Escritura. Você está guardando aquilo que Deus tem falado para você? Você está guardando? Porque o Senhor disse para o profeta, não há nada demasiadamente difícil para mim. Eu vou reerguer este povo, eu vou reerguer essa nação, eu vou fazer com que o inimigo tire
os seus pés daquilo que é a minha herança, a herança que eu dei para o meu povo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Deus nos dá é propriedade nossa. Se aproprie daquilo que Deus tem lhe dado. Aleluias. Esse é um texto que fala de propriedade, legitimidade. E Deus está nos dando a sua palavra, liberando para nós a sua palavra. O momento pode ser difícil. Você pode estar se sentindo como aquelas pessoas sitiadas, percebendo que o mal avança a cada dia, e Deus está dizendo: olha, tenha um ato de fé. Antes que você veja qualquer tipo de probabilidade de mudança das coisas, tome uma atitude de fé, nem que os outros zombem. Quantos não ficaram zumbando do profeta? Que maluquice é esse desse cara? Fazendo uma compra no meio de um caos desse. Ele próprio falou com o Senhor, dizendo: Senhor, está aí os balados, a cidade já está entregue, nós estamos vencidos. Mas eu confiei em Ti e fiz aquilo que Tu me mandaste fazer. Confie no Senhor. Faça atos de fé nesses dias. Pode ser que algumas pessoas achem que você é um insensato. Jeremias não era um insensato, era um homem de fé, que confiava que Deus estava no controle de toda aquela situação. O que é que Deus diz para eles? Deus diz: alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Você é capaz de ter atos de fé em meio às situações que parecem não se reverter? Tenha nesta noite atos de fé. Quando estão todos desesperados, é preciso que a igreja se posicione em atitude de fé, de esperança e de confiança no Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja Deus. O profeta diz: então entendi que isto era a palavra do Senhor. Tudo que você precisa é da palavra do Senhor. Sabe, o povo não acreditou em tudo aquilo que o profeta dizia. Você sabe por quê? Porque eles só acreditavam nas notícias que eles ouviam dia de desgraça. De desgraça. Todos os dias o noticiário de Jerusalém anunciava as baixas da cidade. Todos os dias eles estavam sendo inundados por notícias ruins que os estava apavorando. E a palavra de Deus, mas eles estavam tão sobrecarregados das notícias ruins que chegavam, que observavam o cerco da cidade e falavam que era só uma questão de tempo para que o caos se estabelecesse. Porque era preferível escutar os correios das más notícias do que ouvir o que Deus tinha a dizer naquele momento. Ouçamos ao Senhor nesses últimos dias. É tanta informação, a gente precisa ouvir o que Deus tem a dizer. Eu é quem sei os planos que tenho para vós,
diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Se você tem uma promessa de Deus, você tem uma escritura selada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A Ele a honra, a Ele a glória. Receba esta palavra e viva em esperança, mesmo em meio às dificuldades que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, seu lar seja alvo das bênçãos do Senhor. Você esteja sob a proteção do Senhor nesses dias. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós orarmos a Deus. Termos um momento na sua presença santa. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós orarmos por alguns irmãos que estão enfermos, para que o Senhor os visite nesta noite de uma forma muito especial. Que você orasse comigo à medida que eu for citando os aqui na minha oração. Você interceda por esses irmãos, que a gente possa interceder uns pelos outros. Nós estamos separados fisicamente, mas não de coração. Estamos separados geograficamente, mas não em espírito. Oremos uns pelos outros, supliquemos a misericórdia de Deus sobre a vida de nossos irmãos. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o único Deus a quem nós adoramos e reverenciamos. Deus, lado nosso, um Pai eterno, cheio de amor, bondade e de misericórdia. Se ousamos falar contigo, Senhor, em oração, é porque temos a certeza de que Jesus Cristo, teu Filho amado, assentou-se à tua destra e nos garantiu esta confiança para falarmos contigo assim. Foi Ele quem nos ensinou a te chamar de Pai. Foi o teu Espírito que tu mesmo derramaste em nossos corações, que testifica com o nosso Espírito que somos teus filhos. E assim como um pai que se compadece dos filhos, a nossa consciência que o Senhor se compadece de nós e se lembra que somos pó, vulneráveis e limitados. O Senhor bem conhece a nossa estrutura. Inclina os teus ouvidos para a nossa oração, para o nosso clamor, para o nosso pedido por misericórdia, Senhor. Pois enquanto aqui vivemos nesta terra, estamos, Senhor Deus querido, presenciando, Senhor, tantos males, tantas angústias, tanta tribulação. Há um mundo em agonia, Senhor. Ó Deus querido, há um mundo agonizando, Senhor Deus, dessa terra. Mas nós queremos nesta noite experimentar as consolações do Senhor, porque é em Ti que confiamos. Não confiamos, Senhor Deus, nas ciências humanas. Nós confiamos em Ti. Em Ti está a nossa esperança, em Ti está a nossa confiança. Ó Deus, é somente em Ti que estamos ancorados. A nossa esperança, Senhor Deus, está ancorada em Ti. Tu és o nosso Deus. E queremos pedir nesta noite pela vida de nossos irmãos que estão enfermos neste dia. Visita-os de uma forma especial nesta noite. Cura-os, Senhor, para a Tua glória e para o louvor do Teu nome santo. Que eles experimentem uma unção derramada sobre as suas vidas neste momento, Senhor. Ainda que não podemos ter um contato físico, que haja nesta noite, Senhor Deus, uma manifestação do Teu poder na vida do Teu servo e da Tua serva. A irmã Aila, Tua filha, Senhor, a visite nesta noite com o poder da Tua mão e arranque esta enfermidade e lhe dê vitória em nome de Jesus. Abençoe o irmão Antônio Manuel, Senhor Deus querido, que também está enfermo. Dê vitória ao Teu servo nesta noite.
arranque esta enfermidade do seu corpo. A irmã Silvia, o irmão Salles, meu Deus, repreenda aquelas enfermidades que têm debilitado, Senhor, a vida dos teus servos. O irmão Walter, Senhor, visita o teu filho nesta noite. Não sei como ele se encontra, como ele está, mas eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para mudar, Senhor Deus querido, a situação, porque já ouvimos nesta noite na Tua palavra que não há nada demasiadamente difícil para Ti. Senhor, visita a vida do irmão Marcelo, Teu servo, da saúde do Teu filho, Senhor. Repreenda todos os sintomas de enfermidade. Abençoa o nosso pastor João. Visita o Teu filho com a Tua presença e repreenda, Senhor Deus querido, toda enfermidade sobre o Teu filho, Senhor, e dê vitória nesta noite. Senhor, venha erradicar a causa de todas essas enfermidades, de todos esses sintomas, Senhor, porque está em Teu poder fazê-lo, porque não há Deus como o Senhor. Dá vitória ao Teu povo. São muitos outros que talvez esteja enfermo, esteja nessa hora orando comigo e pedindo: Deus, me visita aqui também, Senhor, toca-me também. Receba nesta noite, serva de Deus, servo de Deus, o toque do Senhor sobre a sua vida. Seja livre, aliviado nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor toque a sua vida nesta hora, que você sinta o poder do Espírito passando pelo teu corpo, vivificando aquilo que estava debilitado. Aleluias! E que tu seja livre para a glória do nome do Senhor. Deus, muito obrigado por esta noite em que estamos aqui na tua presença, falando a tua palavra. Essa palavra que nos chama para termos atitude de fé em meio às situações difíceis, Senhor, possa gerar em nós atitudes verdadeiras diante das situações. Assim como o profeta foi capaz de profetizar, Senhor Deus, bonança, profetizar, Senhor Deus, esperança, ele agiu, porque a vida cristã ela é prática, não é apenas argumentações vazias. Que seja assim em nossas vidas para a Tua glória. Deus Santo, muito obrigado por esta noite. Abençoa a vida de todos os Teus santos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Meus amados, receba o nosso abraço. Que a presença do Senhor nos traga alegria, conforto e descanso. Que Deus abençoe todas as famílias reunidas para adorar o Senhor nesta noite. E todos tenham uma noite de paz, uma noite abençoada pelo Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Domingo nós estaremos aqui pela manhã, às 9 horas, na nossa escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção. Vamos ver se a gente consegue fazer uma escola dominical participativa, como acontece aqui. O irmão Helder vai se encarregar de estar ouvindo as perguntas dos irmãos, vai estar passando, eu vou estar respondendo. Quero interagir com vocês domingo aqui, ok? Dá certo, irmão Helder? Está combinado aí, viu? Uma interação aqui na nossa escola dominical. Vamos ter aqui uma conversa, né? Vou citar o seu nome, você faz a pergunta e eu vou estar respondendo em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.